Estamos aqui no meeting do Dom Carlo Itaipava, ou melhor, Vila Dom Carlo Itaipava, para contar para vocês hoje como é esse empreendimento. Vamos ter outros entrevistados, além de Marilisa e Rafael, que são da Rio 8 Exclusive e da Iner, que aceitaram essa entrevista aqui no dia tão especial para eles, porque eles estão reunindo mais de 300 corretores para contar sobre o empreendimento que eles vão lançar na Serra. E a gente veio acompanhar para dar spoiler para vocês. Obrigada, gente. Nada, imagina, Prazer. obrigada, gente. E eu queria, vamos lá, pergunta para vocês. A primeira pergunta, o que motivou a parceria de vocês e o porquê da escolha desse terreno no refúgio Itaipava e tão pertinho do centro? Posso falar da parceria? Pode. Bom, eu já conheço a Marilisa, deve ter uns 4 anos, né? E ela sempre trocamos muita figurinha, ela é uma pessoa que tem muita experiência no mercado imobiliário. E, enfim, sempre conversamos e aí eu sempre tive a sensibilidade que uma hora a nossa sociedade ia começar, né? E aí eu liguei para ela, deve ter uns 6 meses, né, Marilisa? Mais ou menos, né? Chamando a Marilisa para entrar de sócia comigo, construindo, incorporando os empreendimentos no Rio de Janeiro. E as conversas foram evoluindo até que ela, eu entro de sócias no de vocês e você olha aqui os meus para ver o que você acha. E quando eu vi o Dom Carlo, o Vila Dom Carlo, eu me apaixonei, assim, eu falei, Marilisa, esse produto aqui eu quero fazer parte. E ela, lógico, que topou. Então, acho que esse aqui é o primeiro empreendimento de outros aí que vão vir, né? Tanto aqui na região serrana como no Rio de Janeiro. E eu, como sócio da Iner, e o meu sócio também, nós estamos muito felizes e temos certeza aí da longevidade da nossa parceria. E é a primeira vez que vocês vão lançar aqui na Serra? É a primeira vez. E a experiência está sendo? Você viu o evento hoje, né? A experiência foi a melhor possível e a energia dos corretores, foi tudo maravilhoso. E eu tenho certeza, é o tipo de meeting que você vê que os corretores estão sorrindo. E quando os corretores estão sorrindo, você tem certeza que comprar a ideia, que comprar a ideia, logo vai vender. Bom, e agora, Marilise, como é que foi aí você que já na região serrana, você já tem muita experiência da região serrana, você tem empreendimentos que são super destaques, que valorizaram, principalmente no segmento econômico, que foi Minha Casa e Minha Vida, que você fez diferença, que isso é importante, não era apenas o Minha Casa e Minha Vida, né? São Sim. produtos que, os cenários, vamos dizer cenários, assim, que se valorizaram, né? Estão aí valorizando. Conta que pra não gente, são mais Minha Casa Minha Vida. Que não, exatamente, que tomaram uma outra roupagem, né? Isso. Então, eu sou apaixonada pela região serrana, né? Tanto é que quando o Rafael me chamou para participar lá dele no Rio, eu falei, nossa, mas o Rio, eu até queria entrar no Rio, mas assim, eu tinha esses outros aqui, como é que eu vou, né, me dividir? Porque eu não quero deixar a região serrana, né? E aí eu falei, Rafael, então entra comigo. Aí quando ele topou, pra gente poder, aí eu entrei lá e ele entra aqui. Então assim, a região serrana para mim é um lugar que eu, assim, comprei como a minha, vamos dizer, moradia, apesar de não morar aqui, mas vou te dizer que mais um tempo eu vou estar morando aqui. Eu gosto muito da parceria das pessoas daqui, né? Eu tenho um bom relacionamento com o público de Petrópolis. O Petropolitano me abraçou, né? Há quase 15 anos que a gente está aqui. A gente tem um bom relacionamento com as prefeituras, a gente tem um bom relacionamento com todos os corretores aqui. Eu acho que o resultado foi hoje, né? De a gente ter aí uma simpatia da empresa, né? E aí agora somando com a Iner. Então, assim, a região serrana, ela mora no meu coração e eu nunca vou deixar ela, né? Porque faz parte. Nós temos um outro projeto aí que, se Deus quiser, até o final do ano nós vamos lançar também, que é um outro cenário, né? Então, enfim, a região serrana tem esse... E quando surgiu esse terreno aqui, esse terreno surgiu muito por acaso, eu nem conhecia, não imaginava que tivesse essa área aqui. Um dia um corretor daqui me procurou, olha, tem um senhor que é dono de um terreno e quer conversar com você. Eu fui, ele me falou mais ou menos a localização, falei, não, ali me interessa. Eu já estava procurando uma área para fazer esse produto de estúdios, mas não é fácil, né? Aqui em Petrópolis, por causa principalmente Itaipava, por causa de localização, o preço dos terrenos, calhar tudo, conciliar tudo isso, não é fácil aqui.
E aí, o que eu fiz? Eu fui lá conversar com o dono do terreno. Quando eu cheguei lá, era o Dr. Dilton Leão. O Dr. Dilton é um senhor, ele é arquiteto, e ele tinha comprado essa área muitos anos atrás e estava preparando a área para ele construir, porque ele é de uma construtora, mas ele só faz comercial, e para ele construir. E ele estava, tanto é que vocês veem que está asfaltado, ele preparou os platôs e deixou a área praticamente pronta. Era um outro projeto, tinha um projeto aprovado com outro produto. E na época, quando eu cheguei lá, foi muito engraçado, porque por que ele chegou em mim? Porque ele tem uma casa no Vale do Cuiabá e ele passava toda semana em frente à minha obra do Senado da Montanha. E ele falava para o motorista dele, para a esposa dele, que quando ele resolvesse vender esse terreno, ele iria procurar o dono daquela construtora, porque ele era muito caprichoso. E o Dr. Dilton era muito caprichoso, detalhista, era assim uma pessoa muito... Aquele olhar do arquiteto. Aquele olhar do arquiteto, mas ele era uma pessoa diferente. Para a idade dele, eu acho que ele era diferente. E aí, quando eu cheguei lá, que ele viu, mas é uma mulher? Ele falou, só uma mulher mesmo para fazer aquela loucura que você fez. Para fazer lá. Ele falou, caramba, eu tô muito preocupado porque eu pensei que fosse um homem. Eu falei, mas se eu tenho alguma coisa contra a mulher? Não, nada contra a mulher, muito pelo contrário. Vamos lá e sentamos, começamos a conversar e estamos aí, lançando o empreendimento. E eu queria fazer uma pergunta, te interrompi, desculpa. São quantas unidades? São 308 unidades, estúdios, várias tipologias, né? Estúdios, sala suíte, unidades de 1 quarto, 2 quartos e coberturas. Ou seja, é um empreendimento que é bem pulverizado. Assim, Exatamente. dá oportunidade para quem quer morar, quem quer investir, não é isso? Exatamente. E aí eu queria aproveitar, já que a gente veio aqui para acompanhar o meeting, assim, a importância do meeting, porque é um investimento, Sim. né? Para quem está nos acompanhando, é reunir os corretores para passar as informações, né, em primeira mão para eles, porque a gente sabe que eles são os primeiros que compram a ideia, né? Se eles não comprarem a ideia, fica difícil. Eu sempre falo que são os nossos primeiros clientes, né? Exatamente. Se o corretor não comprar, o cliente não compra. Exatamente. E pelo que a gente viu aqui, a gente observou eles animados, assim, encantados com o produto. Então, assim, é um investimento que a gente sabe que é grande, vale a pena? Vale muito. Como eu falei, eu sou filho de corretor, né? Então, eu já tenho um olhar para o corretor diferente, né? Para o lado pessoal. Sim. E eu entendo que, é o que eu falei, o corretor ele é o seu primeiro cliente. Então, ele tem que comprar o seu produto. Se o corretor compra o seu produto, o cliente final vai comprar. Então, o meeting, como você perguntou, ele é a hora do corretor, né? Ele é a hora que o corretor tem que ser mimado, que o corretor tem que ver que a incorporadora e a construtora prezam por ele. Então, né? ali juntinho. Exatamente. Então, foi Exatamente. isso que a gente procurou fazer aqui no evento, proporcionar tudo do bom e do melhor, tratar o corretor com muito carinho, e eu tenho certeza absoluta que a gente sai daqui com um trabalho, a sensação de dever cumprido. E para fechar nesse nosso bate-papo, assim, a Selic, a 14,25, que a gente sabe ao ano, mas mesmo assim, o mercado imobiliário continua, né? Tem mais um anúncio aí que agora o Minha Casa Minha Vida, que não é esse produto, não se enquadra, mas a gente sabe que, né, para o futuro, vocês podem ter outros que se enquadrem. Com certeza. O valor do imóvel vai chegar a 500 mil, isso também vai ajudar bastante a classe média, que também está um pouquinho aí. A classe média tem uns 3 anos que está um pouquinho parada. Né? Porque hoje o cliente de classe média, com essa taxa alta de juros, ele fica empacado, né? Então agora o Minha Casa Minha Vida indo a 450 ou 500 mil reais, esse cliente ele vai ter acesso ao funding do FGTS, que é o funding mais barato que tem, né? Então essa pessoa vai ter agora a capacidade de comprar imóveis com a taxazinha menor, taxa menor, parcelas menores, maior público para compra, melhor para todo mundo. Né? Bom, eu quero agradecer a vocês, Nada, porque imagina, a gente está nesse bate-papo e foi muito bom estar aqui com vocês e que a gente possa retornar quando o empreendimento estiver pronto. Com certeza, Deus com quiser. certeza. Tá A gente bom? que agradece a sua presença, obrigada aí sempre pelo carinho com a gente. Imagina. Obrigada, tá? Obrigado. Hoje estamos aqui com o Zico, em Itaipava, num meeting, ou melhor dizendo, uma convenção dos corretores de imóveis para mais um lançamento na Serra, né? Que a Serra do Rio vem cada vez mais se destacando e a gente aproveitou o Zico um minutinho da agenda dele concorrida para ele falar com a gente. Ele veio dar uma palestra motivacional para os corretores e aí a gente queria saber qual é a importância, Zico, dessa profissão de corretores de imóveis, que
trabalham muito, como vocês, no esporte, no futebol e principalmente nos finais de semana. Como é que você se preparava, né? Aquilo tudo e o fim de semana envolvido no esporte, nos jogos. Prazer estar aqui, principalmente convite, empreendimento do meu grande amigo Marcelo Lomba. Eu acho que é uma profissão que tem um valor muito grande, tem esse contratempo aí de ter que fazer as vendas nos finais de semana, mas é a vida de cada um, né? Eu acho que o importante nessas horas é você saber que isso é o teu ganha-pão, isso daí é o sustento da tua família, isso aí é que te vai dar condições de crescer cada vez mais numa profissão digna. Você precisa hoje, com tantas informações, tanta tecnologia, a facilidade é maior e acredito que é o tal negócio, né? Tem que se aprofundar nos conhecimentos para ver a melhor maneira de você conseguir se aprimorar, fazer as vendas, né? Se aprimorar sempre, não é igual a gente no futebol. A gente treina muito durante a semana para chegar no jogo e mostrar o nosso valor. A gente trabalha muitas vezes em equipe, na coletividade. Lógico que você treina muitas vezes individualmente, mas o que funciona é a equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? Sozinho, exatamente. Aí a corretagem, não, é você que tem que ir lá, correr atrás, ver onde você tem condições de fazer a melhor venda. Buscar as oportunidades. Buscar as oportunidades, exatamente. Então, saber ter hoje em dia, com todos esses espaços de mídia, saber onde você vai pisar, né? Para poder chegar e fazer o seu melhor. E alcançar o objetivo de conseguir o cliente que esteja interessado, né, em comprar aquele empreendimento que tem a ver, o perfil, né? Casar o cliente com o empreendimento. Exatamente. Eu acho que o cliente é assim. O cliente, muitas vezes, ele escuta 10 pessoas, mas tem um que ele simpatiza, tem um que fala alguma coisa, algo mais que é importante, igual o médico. O médico, você vai lá em 3, 4, aí tem um que vai te dizer uma coisa que, esse cara me mostrou confiança. Exato. Eu vou nesse. Então, tem a empatia, né? Isso, também envolve isso. uma série de coisas, Isso. né? Então, isso daí é questão de quê? É questão de você se aprimorar, você, né, crescer na tua profissão, né? E hoje você tem experiências, conversar com aquelas pessoas que já passaram por essa fase. Isso. E o que eles fizeram para ter resultados bons. Então, você tocou, desculpa te interromper, você tocou num assunto muito importante, porque hoje o mercado imobiliário, principalmente os corretores, tem um número de jovens muito grande entrando no mercado e convivendo também com os mais antigos, ou seja, uma convivência saudável. E essa troca de experiência é importante, né? Porque quem já está aprende e a gente aprende com os novos, não é isso? Isso aí eu acho que na vida tudo evolui, mas você não pode deixar passar aquilo que você aprendeu. Com certeza, né? Então, a dizer que está ultrapassado, isso não. Não é? A experiência, os cabelos brancos ainda... Valem, contam, né? Se contam. Não dá para vir com etarismo, né? Isso exatamente. Você achar que você é jovem, que você estudou, se formou e achar que aquilo é o suficiente. O suficiente, que você conhece de tudo, não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. A gente tem que sempre aprender que as pessoas que tiveram sucesso anteriormente, elas têm algo mais que você pode pescar dentro e trazer para você. E aí, eu queria para a gente chegar, né? Sei que você está aqui com muitas atividades e a gente conversou um pouquinho nos bastidores falando sobre imóveis e você comentou que você assim, sempre teve a preocupação, né, em relação aos imóveis para os seus filhos e tal, para deixar um patrimônio. E isso é muito importante, né? Porque tem até uma brincadeira, né? Assim, o mercado comenta que quem compra terra não erra, né? A gente sabe que tem um lado que diz, não, é melhor, aplica em outra coisa, não sei o quê, mas é sempre bom também diversificar, né? Eu posso te dizer que todas as terras que comprei foram bem valorizadas. Olha aí! E continuam. Então, eu
fiz assim algumas coisas, algumas oportunidades que apareciam, sempre pensando, são 3 filhos, tem netos, e hoje eu tive a felicidade de poder dar um para cada um teve o seu, Sim. né? Casaram, tiveram filhos, e estão lá, cada um tem o seu. Já tem seu patrimôniozinho, então, né? E vão só aumentando o seu patrimônio. Exatamente, agora com eles também, né? Claro. Agora é com eles. E assim, o que você poderia dar pra gente, assim, um spoiler rapidinho para não atrapalhar, que já estão te chamando para palestra, do que você vai contar para os corretores? Não, eu vou contar as experiências que eu tive na minha profissão. A profissão do jogador de futebol, o esporte, ele encaixa bem com qualquer profissão. Verdade. As situações são quase sempre as mesmas, né? Disciplina, problema. Só mudam os personagens. Disciplina, você acordar, sábado de manhã, tem que treinar, tem que sair, tem que ir lá vender meu imóvel. Verdade. E tal, a família tá toda aqui, dia bonito, piscina em casa, praia, e eu tenho que ir lá vender. Aniversário de filho. Isso, tem que ir, não adianta. Tem que fazer a família entender. E depois compensa, né? E depois compensa, exatamente. Depois usufruir. Isso aí. Bom, te agradeço. Chegamos ao finalzinho aqui desse nosso bate-papo com o Zico. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Olá, estamos agora com Douglas Henriques. Ele é gerente comercial da CIA Multiplataforma Imobiliária e é o responsável pela coordenação de vendas deste empreendimento que está sendo divulgado hoje em primeira mão para os corretores, e a gente veio fazer essa cobertura para mostrar para vocês como funciona um meeting de vendas ou uma convenção. E eu quero te agradecer porque a gente pegou você um pouquinho, né, lá no evento para conversar com a gente um pouquinho e falar dessa importância para os corretores, que são os primeiros clientes, né, para poder reverberar o empreendimento, não é isso? Exatamente isso, é um prazer estar aqui com você. O corretor é o cara que divulga em primeira mão para o seu cliente. É uma convenção de vendas, ainda não abrimos as vendas, só apresentamos o produto, mas é um evento que traz todo o mercado imobiliário da região serrana, algumas imobiliárias de Juiz de Fora, do Rio de Janeiro. E aí eu queria te perguntar, como é que é isso, assim, vocês são muito fortes em todo o país, tem um olhar especial para a Serra, estão indo para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro. E como é que é para o corretor quando você vê um evento desse, assim, que você sabe assim, poxa, esse vai ser mais um empreendimento de sucesso, porque pelo que eu observei, eles estão muito animados, impactados com o que receberam, com a informação desse novo empreendimento. Sim, exatamente. A gente está na Serra aqui já faz 4 anos que a CIA está atuando na Serra Carioca. A gente está expandindo para o Rio de Janeiro. E a gente traz os corretores aqui em primeira mão para receber as informações e trabalhar o produto com o cliente. Então, quando a gente traz essa quantidade de corretores e eles olham a oportunidade que tem de ter um bom produto, de ter parcelas acessíveis, que hoje a gente fala que o mercado imobiliário vai junto com o mercado financeiro. O cara vê, prefiro deixar no banco ou prefiro comprar um imóvel? Hoje a gente acabou de apresentar um projeto que é muito mais vantagem você comprar 1, 2, 3 apartamentos que deixar o dinheiro aplicado no banco. Ou também ele diversificar, dependendo, né, e fazer com que ele também, o cliente, decida, eu quero comprar para morar, mas naquele período que eu não estiver morando, eu já posso colocar ele numa locação, que aí eu não tenho tanta despesa Sim. com a manutenção. Então, isso também facilita. E fazer com que os corretores entendam também essas mudanças de mercado é importante, não é isso? A gente faz essa consultoria com os corretores, porque, eu falo consultoria porque corretor tem que deixar de ser corretor e ser consultor. Sim. Até da vida do cara financeira. Porque ele tem um cliente e ele tem que mostrar para ele que é muito mais vantagem ele colocar o dinheiro dele nesse imóvel. E principalmente para esse tipo de empreendimento, que é um empreendimento que atinge o público de segunda temporada, segunda moradia, atinge a pessoa que quer morar. Então a gente tem um número de clientes muito grandes, onde ele pode deixar aqui um apartamento disponível, sendo pago pela locação de temporada, que seja Airbnb, que seja pelas outras empresas em outras de plataformas, aplicativos, né? Outras plataformas, enfim. Mas que ele consegue ter rentabilidade e ainda utilizar o imóvel dele a hora que ele quiser.
Não existe exclusividade. Bom, eu queria fazer mais uma perguntinha, que é o seguinte. Para quem está nos acompanhando e quer ingressar na profissão, o que você daria de orientação para que ele seja um corretor assertivo? Estudar mercado, estudar plantas técnicas, estudar comportamento de clientes principalmente. E a gente precisa entender o que o cliente está pensando, o que o cliente quer. Então, entender o comportamento do cliente é o mais importante. E é importante ter o CRESSE, né, o registro no CRESSE, ser credenciado. Principalmente, Isso é o fundamental, né? Fundamental, básico. Sem CRESSE não tem como atuar. É uma segurança para ele e para quem tá, né, vai comprar um imóvel. Procurar o CRESSE, fazer o curso, ganhar a carteirinha lá do CRESSE e atuar na área, faz um estágio e começa a atuar. Começa a trabalhar com os clientes dela. Quem são os clientes dela? São os clientes que estão na carteira dela. São os amigos, é um parente, é um conhecido. E nada impede a pessoa de ser corretor. E aí a gente escuta às vezes as pessoas falando, mas o outro corretor tem uma carteira assim e tal, mas se ele ficar só olhando isso, ele tem que saber que aquele ali também começou, né, galgando os parentes, os amigos, não é isso? Demora, exatamente. Existem corretores que a gente acompanha no mercado imobiliário que eles não necessitam da carteira própria para trabalhar. Ele trabalha com o lead. Tá. Do mesmo jeito, ao contrário. Tem corretores que não trabalham campanhas digitais, eles não fazem nada. Eles têm um telefone na mão e à disposição de ligar. Faz o networking dele todo e ele consegue fazer a venda para um grupo de pessoas do conhecimento dele. O network é fundamental. No ramo que a gente está, você trazer um cliente para comprar um imóvel, que seja o valor que seja, não importa o valor. Você está falando com ele, me dá, coloca o seu dinheiro aqui que é rentável. A pessoa tem que confiar em você para fazer isso. É aquela pessoa que está representando ali, de repente vai ser o único bem que aquela outra pessoa vai comprar na vida. Muitos, acontece demais. Não é? Bom, gente, a gente vai se despedir aqui do Douglas, porque ele tem que continuar dando atenção, né, a esse time de corretor que está lá no evento. Eu te agradeço e fica a dica que é muito importante na hora de procurar um imóvel para comprar, para alugar ou até mesmo para vender, que procure um corretor de imóveis com registro no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Obrigada, viu? Ficamos por aqui, até daqui a pouco. E voltamos aqui novamente no Vila Dom Carlo, em Itaipava, no meeting dos corretores, e eu estou com o Robson Oliveira. Ele é da RDS Comunicação. Obrigada por você ter aceito a gravar aqui conosco. É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Conta pra gente como é que está participando de mais um empreendimento assim icônico na Serra, porque você também é dessa região, não é Exato. isso? Eu sou de Teresópolis, né? Então a gente começou em Teresópolis. É desafiador sempre os empreendimentos, cada um tem a sua história, cada um tem seu objetivo, cada um tem seu público. E, enfim, com a Rio 8 a gente já tem uma história, né? Desde o cenário da montanha, lá em 2017. Então, o Vila Dom Carlo agora é o novo desafio, que tá tão legal, tão bem desenvolvido, que eu nem acho que é tanto desafio assim, porque o produto vai se vender assim fácil. E, enfim, trabalhar na Serra é muito gostoso, né? Tem suas particularidades. A gente faz em todos os lugares, mas aqui na Serra tem um carinho especial. E como é projetar, parte criativa? É uma área muito importante, muito delicada. É uma área que tem, assim, vamos dizer assim, muita responsabilidade como as outras, porque é uma vitrine, né? Exato. Não, é porque cada produto tem a sua identidade. O produto, algumas características já dizem desde o começo se o produto vai performar bem ou não. Tem a ver com o projeto, tem a ver com localização, tem a ver com o momento do mercado, tem a ver com a concorrência, né, com a oferta e com a procura. E cada um tem sua história, cada um tem ali por trás como é que ele chegou a virar um produto, né? Quando se trata, por exemplo, de terrenos ou comercial, residencial, multifamiliar, unifamiliar, casas, enfim. Cada um tem a sua identidade, né? E aí tem a expectativa do incorporador, né? Tem o local onde ele está sendo lançado, conta muito também.
E é isso, é uma gestação. Agora, quem é esse perfil? Já que a gente está aqui na Serra, né, em Itaipava, você está muito ligado, você é muito conectado, né, em todas as fases do empreendimento. Quem é esse público, assim? Olha, o público, ele é dividido em vários tipos, né? Vamos chamar assim. Tem um público que é um pessoal que já viveu, já criou os filhos já saíram de casa e eles querem uma coisa mais tranquila. Tem o público investidor, o público novo, essa galera nova hoje que está ganhando dinheiro com a internet e aí entendeu que o mercado imobiliário é sempre uma boa opção, uma opção segura para colocar o dinheiro. O público que quer ter um espaço na Serra para vir no final de semana, enfim. E agora com esses aplicativos de locação temporária também, que vira uma renda, né? O imóvel acaba se pagando. Então tem o público investidor, né? Que ele quer comprar já direto para... Ele não tem intenção de usar o imóvel, ele já quer comprar para botar para explorar comercialmente. E aí, para fechar, eu quero saber, você investe no mercado imobiliário? Claro! Eu não seria inteligente se não fizesse isso. Então, toda vez que a gente a gente é procurado para ver um produto para a gente lançar, a gente de cara detecta quais são as grandes oportunidades, né? De preço, valorização futura, enfim. A gente sempre que pode, a gente investe no mercado imobiliário porque é uma coisa mais segura. A gente vive dele. Sim. Né? A RDS fez 30 anos em setembro passado, trabalhando com o mercado imobiliário. E sempre que possível a gente negocia com o cliente e acaba ficando com uma unidade. Poxa, olha, muito obrigada por, Te no agradeço. meio do lançamento, né, do evento, né, para os corretores, você ter parado para nos dar essa entrevista. Prazer é meu sempre. Obrigada, que você possa voltar mais vezes. Espero que vocês tenham gostado. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E voltamos aqui com o Juliano Carvalho, que tem o buffet do mesmo nome, e a gente quer mostrar com essa entrevista aqui, dando sequência a essa cobertura que a gente está fazendo no Meeting, como o mercado imobiliário movimenta vários segmentos da economia. Como é que você consegue, assim, ter esse olhar, conseguir atender com eficiência? Você com certeza também contrata pessoas para poderem, ou seja, gerando emprego também. Ou a gente fala assim, mercado imobiliário, eu acho que é só o canteiro de obras ou o estande, não, vai muito além. E é isso que a gente quer mostrar, que você contasse um pouquinho da sua experiência com o mercado que a gente estava conversando. Você disse que atende várias construtoras em lançamento, nas convenções. Como é isso? Olha, é muito interessante esse ponto, porque em Teresópolis, que eu comecei o meu ramo de eventos, e lá a gente faz bastante lançamento. Eu sou bem conhecido lá, graças a Deus, e o pessoal me convida muito. Por exemplo, um evento igual esse hoje da Rio 8, né, que a gente teve a oportunidade de fazer algumas inaugurações, e essa não é a primeira. Você falou sobre o número de pessoas envolvidas. Só hoje nós temos 50 colaboradores. Só neste evento. Ou seja, quantas pessoas, né, estão entrando, fazendo parte do mercado imobiliário de forma indireta com este evento de hoje. Exatamente. E um ponto que eu faço questão de frisar com a minha equipe, que não é só a construtora que está vendendo, é todo um conjunto, começando pelos meus garçons, que quando ele trata o cliente bem, o corretor bem, envolve todo um processo que vai deixar o pessoal mais animado até de vender e de comprar. Sim, é aquela coisa do vestir a camisa, né? Vestir a camisa, você traz o bem-estar da pessoa, a energia muda dentro do evento. Então a gente faz, se você for lá fora agora, você vai ver, tá todo mundo satisfeito, comendo e bebendo e curtindo e pronto para vender. Aproveitando, teve o primeiro momento, foi de apresentação do empreendimento, que é muito importante. Esse é o objetivo, né? Inclusive, para que eles saibam em primeira mão os corretores. E aí eu queria te fazer uma pergunta. É muito diferente do dia a dia, porque quando a gente fala de gastronomia, aqui está envolvendo compra, eles vieram aprender, né, ter o conhecimento do novo empreendimento. Sim. E quando a gente fala de gastronomia, é aquela coisa de prazer, né, mais saborosa e tal. Há essa diferença dos mercados? Você sente isso, assim, do público? É entrega. Você tem que se entregar e faz o movimento acontecer.
entendeu? Então você acha que... Acha não, você acredita que é importante essa sintonia... Sim. Porque assim, o que eu observei, o pouco que eu estive lá fora, Sim. que as pessoas realmente, a equipe que está trabalhando com você, assim, tá com um sorriso no rosto, são solícitos. Na minha opinião, isso faz muita diferença. Com certeza. E você já tem quanto tempo de mercado? Olha, na verdade, eu comecei desde os meus 14 anos de ajudante de garçom. Olha, que história! E há 8 anos eu trabalho por conta própria. Eu e minha esposa. Que bacana, e Então, coordena essa equipe de colaboradores, porque os eventos para o segmento imobiliário são sempre grandes, né? Sempre, mas é muito gostoso. Entendeu? O segredo de um sucesso, de um bom evento, é você encarar ele como se você fosse o primeiro. A sua primeira experiência. Não pode ter erro, tem que acertar, eu tenho que fazer bonito. Senão o cliente deixa de me contratar. E aí, como é que fica assim, o mercado imobiliário, né? Que o mercado imobiliário é meio cíclico. Eu estou sempre fazendo alguma coisa. E são lançamentos. Conta Lançamento. olha o spoiler aí pra gente pegar aqui uma... Posso falar de Teresópolis? Claro! Teresópolis agora a gente teve alguns lançamentos de prédio e teve agora um lançamento de chalés. Então eu estou sempre sendo chamado para esse lançamento de chalé que está na moda agora. Sim, sim. Eles Aquelas casas, né, são mais compactazinhas, mas com Isso. esse charme, né? Esse charme. Então Teresópolis está se tornando pioneira nesse esquema de chalé. Então a gente tem que ter feito bastante coisa para uma pessoa lá em Teresópolis. Então você atua em toda a região serrana. Toda a região serrana e Grande Rio. Grande Rio também. Rio de Janeiro também. Bom, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Eu te agradeço, porque eu te Obrigado. tirei no meio do evento. Eu que agradeço. Mas é que a gente quer explicar para vocês como funciona, é mesmo o bastidor, né, de toda a cadeia produtiva que envolve o lançamento imobiliário quando você chega no stand ou quando você é convidado para um lançamento. Aqui hoje foi em um meeting de vendas, ou seja, focado nos corretores. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada mais Obrigado, uma vez. eu. E que vocês nos acompanhem na próxima vez também. Tchau, tchau!